Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre as novidades e a nova era de pagamentos digitais no Brasil. Eu sou a Fernanda, eu lidero hoje o time de arquitetura de soluções da ZUP. Inovação é uma palavra que está no nosso dia a dia, em basicamente tudo que a gente faz. A gente pega necessidades complexas de clientes e transforma ela em soluções. Então, é muito legal estar aqui falando de inovação para vocês hoje. Quando eu entrei no mercado de pagamentos, há uns 8 anos atrás, eu aprendi uma máxima que eu levo comigo até hoje, que é: a gente precisa tirar as lombadas de pagamento para o consumidor no momento que ele está fechando o carrinho de compra dele. Por quê? Se ele encontrar qualquer dificuldade para fechar um pagamento, ele provavelmente vai repensar aquela compra e saber se ele realmente quer aquele produto, se é muito caro, se é uma necessidade ou se é uma compra por impulso. Então, quando a gente fala em criar jornadas de pagamento, a gente tem que criar jornadas que sejam o mais suave possível para o consumidor, para ele conseguir, de fato... que não estava conciliado aqui. Para ele conseguir, de fato, finalizar aquela compra e a venda ser convertida para o lojista. E quando a gente pensa em criar jornadas fluídas de pagamento, a gente precisa pensar no comportamento do consumidor e como que ele gosta de fazer aquelas compras. E isso é muito importante porque ela tem tido uma mudança significativa nos últimos anos. Os consumidores, cada vez mais, querem jornadas práticas, rápidas e integradas. Eles não querem mais ficar dividindo, colocando número de cartão no aplicativo ou no site, ou pegando uma fila imensa na hora que eles vão finalizar o pagamento, a máquina dá algum pau, ou não tem mais bobina, filipeta e etc. Então, a gente tem que pensar em jornadas mais práticas e fáceis para os consumidores. Além disso, é importante a gente pensar no histórico, né? Se a gente pega 2019, o momento pré-pandemia, é claro que sim, muita gente fazia compras no e-commerce, os números do e-commerce, ano contra ano, vinham crescendo exponencialmente, mas a pandemia fez com que os consumidores aprendessem a comprar online, mesmo que não quisessem, eles tiveram que comprar online, e isso fez com que o momento pós-pandemia fosse completamente outro. Se a gente pegar os dados do Web Shoppers de 2019, o e-commerce transacionou cerca de 26 bilhões de reais. Hoje, em 2024, no primeiro semestre. Hoje, em 2024, no primeiro semestre, a gente fechou em 160 bilhões. E o que isso quer dizer? Que o consumidor está, sim, mais no online. Mas a gente rodou uma pesquisa e a gente viu que 79% dos consumidores, eles não estão só mais em um ou mais em outro, eles estão nos dois, eles estão sempre no online e no offline. Hoje, a gente vê o consumidor ir numa loja, ver o produto, eu não tenho o produto em estoque, o número do meu sapato, por exemplo, e eu finalizo aquela compra no balcão e eu recebo o produto em casa. Ou então eu começo a buscar o produto online, vejo qual é a loja que eu quero, e eu vou até a loja, de fato, vejo que é o produto que eu quero e finalizo no checkout. Então, quando a gente pensa em criar jornadas de pagamento, a gente tem que pensar em jornadas unificadas. O Unified Commerce, ele nunca foi tão presente no nosso momento. E é até engraçado, eu queria trazer uma história para vocês. O primeiro Natal que eu passei no pós-pandemia, fui na casa da minha avó, e ela estava super feliz porque ela tinha comprado um buquê de flores para decorar a mesa de Natal pelo Mercado Livre. Então, a gente está falando de uma senhora de quase 90 anos de idade, fez uma compra no Mercado Livre de um buquê de flor, que é um produto super perecível, e ela estava super feliz porque a água veio até molhada. Ou seja, é totalmente fora do que a gente imaginava. Ou seja, quando a gente pensa em jornada, precisa pensar no Unified Commerce. Além disso, o avanço da tecnologia ele é muito importante para a gente levar em consideração. Esse GIF ele é ótimo, porque ele mostra uma jornada que a gente passou nos últimos anos. Cada vez mais, essa mesa gigantesca, cheia de ferramentas de trabalho que a gente precisava, ela vai reduzindo até alguma coisa que cabe na nossa palma da mão, o celular ou o computador. Então, quando a gente pensa em evolução, em tecnologia, ela também é aplicada ao mercado de pagamento. Cada vez mais a gente precisa pensar em jornadas integradas e jornadas digitais, tanto para o mundo online, de fato, como para o mundo físico. Cada vez mais a gente tem o uso da tecnologia nesses meios.
E a cashless economy, ela é uma realidade. Quando eu entrei na ZUP em 2019, o nosso CEO falava muito sobre a cashless economy, e eu pensava, nossa, mas está muito longe, né? O Brasil é muito grande, é muito desigual, vai demorar muito para a gente ter isso. E aqui estamos em 2024 e ela é, sim, uma realidade. É claro que o Pix impulsionou muito, mas cada vez mais a gente vem encontrando soluções cashless no nosso dia a dia. E aqui a gente tem alguns catalisadores, né? O Pix, que eu vou falar um pouco dele mais para frente, mas ele foi o meio de pagamento mais utilizado e ele é o maior meio de pagamento do Brasil hoje, e ele é totalmente cashless, né? A gente tira ali a necessidade de ficar com dinheiro no bolso. Os terminais de pagamento têm sido alterados, sim. Era normal a gente ver aquele POS normal que tem os botões, a telinha para inserir o cartão ou até pagar com aproximação, mas hoje em dia a gente encontra muito mais terminais smart. Esses terminais, eles têm a tecnologia Android embarcada, que permitem a criação de uma jornada de pagamento totalmente personalizada. Se eu for no posto de gasolina, por exemplo, abastecer meu carro, eu digito meu CPF no terminal e ele já conta os pontos no programa de loyalty do posto. Ou então, o sistema de pagamentos consegue ter um sistema integrado, que quando eu finalizo a compra no Smart POS, já vai integrado no RP do sistema, enfim, ele dá baixa ali no produto, de forma totalmente integrada. Ou seja, a utilização desses terminais faz com que o fomento ali pelo pagamento via débito, crédito, Pix, enfim, via terminal seja cada vez maior e fomente cada vez mais a cashless economy. E eu, que não acreditava em nada de cashless economy, que a gente teria tão rápido, hoje eu adoro ir correr no parque, termino minha corrida, vou pagar minha água de coco e pago com o meu relógio. Eu não preciso da minha bolsa, não preciso do meu cartão, não preciso de dinheiro, não preciso de nada, nem do meu celular. Falando um pouco de dados, né, quando a gente fala do pagamento por aproximação no país, ele não é só o débito ou o crédito, né, a gente tem muito da aproximação também, os números vêm crescendo exponencialmente. É claro que a pandemia impulsionou isso, o brasileiro, aliás, o mundo inteiro aprendeu a pagar por aproximação e isso é muito mais fácil hoje. Lá em 2019, eu me lembro que eu participei de uma reunião com um diretor da Visa e ele falou que o percentual de cartões emitidos com aproximação, com o NFC, ainda era muito baixo. Estava ali em torno de 20%, se eu não me engano. E hoje, basicamente, todos os bancos emitem com aproximação. Isso foi muito impulsionado pela pandemia. Além disso, o brasileiro ele está muito mais propenso a pagar por aproximação. Isso ele já conhece, ele já sabe, ele já sabe como funciona. E quando a gente olha em classes sociais, né, nas classes A e B, 72% dos consumidores eles preferem pagar por aproximação. Mas também existe o outro lado, né? A classe C ela já encontra mais restrição. E ainda assim, falando de público-alvo, né, quando a gente pensa em faixa etária, o público mais jovem, ele já abriu a conta, começou a entrar ali, fazer pagamentos com o pagamento por aproximação já existente. Mais ou menos quando eu comecei a ter minhas contas, que já existia cartão de crédito, cartão de débito, para mim é algo muito normal. Para os jovens, hoje, o pagamento por aproximação ele já existe, o Pix, enfim, é algo muito natural. Mas quando a gente olha para as faixas etárias um pouco maiores, ali mais velhas, né, acima de 60 anos mais ou menos, a gente encontra sim uma resistência maior. Então, quando a gente pensa em criar jornadas de pagamento, a gente tem que pensar numa capilaridade para atender ali todo o público-alvo que vocês querem atingir. Não só a inovação, mas também os meios tradicionais. Eu tenho até um caso engraçado, eu toquei o projeto de Tap to Pay desde o início lá na ZUP, sei toda a forma que o produto foi concebido, tudo que a gente fez para garantir a segurança do produto, e a minha mãe se recusa a pagar por aproximação, ela fala que não vai pagar porque ela não encontra segurança, então tem que sim pensar nas faixas etárias. Além disso, essa pesquisa que a gente rodou mostrou quais são os dispositivos que são utilizados pelos consumidores no momento de fazer um pagamento por aproximação. O cartão, sim, é o mais utilizado, mas um dado super relevante que trouxe é a utilização do celular. O celular ele já representa 30% dos pagamentos por aproximação. Isso é muita coisa. Se parar para pensar que até alguns anos atrás a gente não tinha as integrações, né, dos bancos emissores com as wallets dos celulares, essa evolução foi muito rápida e hoje ela já representa um percentual muito grande nesses pagamentos.
O relógio, que, enfim, é recente também, ele acaba sendo 1% ali, mas ele também é muito relevante. 1% é muita coisa. Então, isso são tendências que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente pensa em criar uma jornada de pagamento para os nossos clientes. E a gente sempre tem que pensar qual é a escolha do consumidor no momento de fazer o pagamento. E algumas coisas que influenciam esse pagamento é criar conveniência, ou seja, ter a maior quantidade de aceitação ali de métodos de pagamento, oferecer tanto cartão, débito, crédito, Pix, enfim, aceitar todos os tipos de pagamento para que ele consiga finalizar a compra dele, trazer inovação, porque cada vez menos a gente tem visto o dinheiro físico, mas também a gente tem que pensar no aspecto de segurança. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país com mais fraudes no mundo. A gente fica atrás só da China, e a China é um país gigantesco, então a gente tem, sim, uma relevância muito grande. O Brasil é muito criativo em fazer fraude, então a gente tem que garantir a segurança para os nossos clientes. A gente tem que criar também uma experiência personalizada, ou seja, quanto mais o cliente se sentir especial, quanto mais a gente conseguir identificar que a Fernanda que está comprando no site é a mesma Fernanda que está comprando na minha loja, ele vai se sentir especial para voltar e comprar de novo nas lojas. Falando em tendência de meio de pagamento, eu comentei rapidamente sobre o Pix, mas eu queria entrar um pouco mais, né? O Pix ele já é o meio de pagamento mais utilizado no país, mas ele, além de tudo isso, ele foi criado em 2021. Ele não tem nem 5 anos. A revolução que ele trouxe no mercado foi muito grande. Se a gente parar para comparar com o maior meio de pagamento instantâneo do mundo, que é o UPI da Índia, a gente fica em segundo lugar, mas a Índia é um país com 1 bilhão de habitantes. É muita coisa, então ele é, sim, muito relevante. E quando a gente pensa em agenda, né, quais são os próximos passos em meio de pagamento, a agenda do Banco Central está cheia de coisa. É o Pix o Pix agendado, o Pix parcelado, o Pix internacional, o Pix por aproximação. Ou seja, a gente vai ter, sim, uma evolução muito grande desse meio de pagamento. Se ele já é tudo isso agora, imagina daqui a uns anos. A gente sempre tem que pensar no Pix. Além disso, a gente precisa pensar também na desmaterialização dos meios de pagamento. Aqui, a gente fala muito do Tap to Pay. E o Tap to Pay, quando a gente estava pensando nele lá atrás, em 2021, a gente pensou, nossa, mas será que as pessoas vão se sentir confortáveis em aproximar o cartão no celular de outra pessoa, de um vendedor que ela nunca viu na vida? Ou será que eles vão ficar confortáveis em digitar a senha de uma compra? E quando a gente lançou esse produto, todas as nossas preocupações caíram por terra. Por quê? Sim, os consumidores eles estão dispostos a aproximar o cartão no celular de outra pessoa, e sim, eles vão sim colocar a senha no celular de outra pessoa. Um dado super importante é a Bex coloca um limite nas transações, acima de R$200 você precisa colocar a senha. E quando a gente pensava no ticket médio do Tap to Pay, a gente imaginava que seria algo muito abaixo disso, que as pessoas não colocariam. Hoje, o ticket médio desse produto ele está em R$500, ou seja, a maior parte das transações tem sim senha. E eu queria fazer uma pergunta: quantos de vocês já pagaram com o Tap to Pay? Alguém já fez? Aí, ó, tem bastante gente aqui na plateia que já fez. Então, isso é cada vez mais a utilização da tecnologia ali na palma da mão, enfim, no bolso, num dispositivo que a gente já tem no uso contínuo nosso. E quando a gente pensou em criar o Tap to Pay, a gente pensou qual é a melhor forma de trazer uma solução prática, rápida e integrada, não só para o varejista, mas para os consumidores. Do ponto de vista de varejista, a gente queria alguma coisa integrada, sem fazer com que ele baixasse outro aplicativo e fizesse uma instalação e fizesse um cadastro. Não, a gente queria algo em alguma coisa que ele já tivesse no bolso, algum aplicativo que ele já utilizasse. Então, a gente criou um SDK totalmente white label para ser embarcado dentro dos aplicativos que o vendedor já utiliza, e isso já permite que ele faça as vendas deles. Além disso, para garantir a segurança que o consumidor tanto preza, a gente fez questão de colocar todas as certificações das bandeiras, porque isso garante que a transação de TEP tenha a mesma segurança da transação de maquininha.
Então, isso vai dar, sim, a segurança para o consumidor. E falando em funcionalidade, como que a gente consegue potencializar ainda mais esse produto? O split de pagamentos é uma funcionalidade que permite, já no mundo físico ele é super famoso, né? Eu consigo ir num marketplace, comprar um produto de um lojista e um produto de outro lojista e fazer o split de pagamentos. Mas e no mundo físico? Qual que é a aplicação disso? No mundo físico tem várias. Você consegue fazer a cobrança de um comissionamento, por exemplo, tudo que a Fernanda vender, eu vou ter um comissionamento porque é a minha parte ali da transação. Eu consigo colocar, por exemplo, no Tap to Pay, num food park, que tem várias barraquinhas, compro de várias barraquinhas e faço um pagamento só. Para consumidor é ótimo, eu não preciso pagar várias vezes. Para o lojista, vai trazer uma eficiência tributária e fiscal, para garantir que ele não vai ter que receber de todo o valor e depois pagar imposto em cima disso. Então, o split ele garante também, sim, uma funcionalidade para os vendedores. Então, isso agrega valor de forma geral para o mercado. Então, 3 tendências que sim, impulsionam a experiência do cliente. Unified Commerce, cada vez mais a gente fala sobre uma jornada integrada ali, tanto do online como do offline. Parou aqui, mas tudo bem. Uma infraestrutura escalável, então garantir que a gente vai estar disponível para o vendedor em todas as vendas que eles precisarem, né? Não vai ter nenhuma intermitência, e para o consumidor, garantir que ele vai conseguir fazer o pagamento da forma mais rápida, prática e integrada que ele quiser, e garantir que ele vai ter todas as possibilidades de meio de pagamento que ele desejar pagar por aquela compra. E aqui eu trouxe 2 cases super relevantes que a gente tem na Zup hoje, que é o caso do Nubank, que foi o parceiro que ajudou a gente a construir o TEP. Eles queriam oferecer um produto de pagamento para os clientes PJ deles, eles já têm um relacionamento muito bom com esses clientes, e eles queriam ofertar mais. Só que o Brasil ele é gigantesco, é uma dificuldade de logística imensa, os terminais são caros, e a gente trouxe a ideia de criar o Tap to Pay para eles, e eles abraçaram essa ideia, e hoje é um colosso esse produto. Todos os clientes PJ do Nubank podem utilizar e podem fazer vendas através do TEP, e isso tem crescido cada vez mais. E a evolução é também oferecer para clientes PF, ou seja, em breve, todo mundo que é cliente do Nubank vai sim conseguir utilizar esse meio de pagamento, porque ele é muito fácil, muito prático. O iFood também criou o iFood TEP para ajudar os restaurantes na jornada de pagamento. Em vez de ter que ter 2 maquininhas e ter que revezar ali entre os garçons na hora de fazer o pagamento, eles conseguiram colocar o TEP na mão do garçom, que ele consegue finalizar o pagamento ali logo na hora que os clientes terminaram de comer e não precisa chamar outra pessoa, até ficar na mão do dono, né, do restaurante, para finalizar esse pagamento. Então, também é uma facilidade ali na hora de finalizar o pagamento. Então, na nossa visão, né, a tecnologia, ela sim faz muitas mudanças, mas ela revoluciona quando ela supre uma dor. Isso é uma coisa que a gente encontra muito ali na área de arquitetura de soluções, que quando a gente consegue atrelar a tecnologia a uma solução, sim, ela revoluciona, a gente consegue suprir muitas dores dos nossos clientes com isso. E aqui uma mensagem que eu queria trazer para vocês sempre quando vocês forem criar jornadas de pagamento, pensem em jornadas fáceis para os clientes, que vão trazer um pagamento rápido para ele, que seja integrado, que vocês consigam utilizar ele depois, ter uma facilidade ali no momento da conciliação. Por quê? Isso vai facilitar tanto para o lado do vendedor, como também para o lado do consumidor. Vai fazer com que ele volte, que ele compre mais. Isso é uma facilidade e isso a gente encontra pouco no mercado. A gente tem que fomentar cada vez mais isso. E na Zup isso é uma realidade, a gente traz essa jornada unificada como o nosso dia a dia. A gente quer muito trazer cada vez mais essa união do físico com o online, porque isso a gente acredita que vai fazer os negócios crescerem, vai fazer com que a facilidade esteja na palma da nossa mão, no celular, no computador. E se vocês quiserem saber mais sobre a solução, discutir um pouco mais sobre TEP, por favor, me chamem. Muito obrigada.